Oi, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o relato do meu parto. Eu fiz aquele vídeo do nascimento da Lana e eu já queria que ele fosse um tipo de relato do parto, mas como vocês me pediram para fazer o vídeo do relato do parto, então eu vou fazer para vocês. Não reparem a musiquinha de fundo, vai ser a musiquinha do Mundo Bita, porque a Lana fica muito calminha com essas musiquinhas e ela tá aqui do meu lado, me olhando, inclusive, fazer o vídeo e depois eu mostro ela pra vocês. Mas vamos lá então. Bom, quem acompanha o canal tá sabendo, né? Sabe o que estava acontecendo comigo. Que eu fiquei em repouso a partir da 28ª semana, fiquei de repouso absoluto a partir da 28ª semana de gestação. E porque eu tava tendo contração, tive que tomar vários medicamentos para cessar as contrações. E, enfim, quando eu estava na 36ª semana, então foi quando eu parei de tomar esses remédios e pude começar a fazer os exercícios e pude começar a me preparar para o parto, tá? Bom, a minha médica disse que todo mundo que toma esses medicamentos para cessar as contrações tem um parto tardio, só que daí com 38 semanas, acho que foi com 38 semanas, eu comecei a ter pressão alta e ela disse que só segurava a gestação de pressão alta até a 39ª semana. Bom, então, pra quem não olhou ainda o videozinho do nascimento da Lana, olha lá, porque lá tenho vários vídeos que eu fiz no hospital, enfim, tá? Mas vamos lá, vamos contar. Como que foi? Durante a semana, então, eu sabia que eu tinha uma semana pra conseguir entrar em trabalho de parto, senão eu ia ter que fazer cesárea, ou melhor, senão eu ia ter que fazer uma indução do parto, né? E então eu me preparei bastante durante aquela semana. Gente, até faxina no chão eu fiz, até faxina na casa eu fiz, sabe, de esfregar chão, ajoelhar e esfregar chão, porque eu tava assim, nossa, eu precisava dar um jeito de entrar em trabalho de parto. Então, fiquei subindo e descendo a escada, faxinei a casa, saí a caminhar, enfim, fiz um monte de coisa. Mas não deu, eu não entrei em trabalho de parto, então a ideia era até segunda-feira, né? Eu tinha marcado segunda-feira de manhã às 7h30 já, então se segunda-feira de manhã eu não tivesse entrado em trabalho de parto ainda, às 7h30 da manhã eu ia para o consultório da minha médica e nós íamos dar entrada no hospital. Aconteceu que sexta-feira eu acordei de manhã e eu não senti a Lana mexer de novo. Eu fui pro hospital e tava tudo ok, tava tudo bem. Só que daí eu pedi pra enfermeira fazer o exame de toque pra mim, pra saber como é que tava depois daquela semana cheia de coisas, que eu tinha feito um monte de coisa. Queria saber se eu tinha evoluído um pouco, né? Ela fez o exame de toque e nada, 1 centímetro ainda. Isso, assim, me bateu uma frustração, assim, nossa, foi assim, um balde de água fria no meu rosto, sabe? Enfim, foi muito ruim ter essa notícia de que eu tinha feito tudo isso e que não tinha evoluído nada a dilatação do meu útero. Bom, cheguei em casa, tava assim cansada mesmo, gente, eu tava muito inchada com muito edema, tava muito cansada, tava bem difícil mesmo. Cheguei em casa e mandei uma mensagem pra minha médica e eu disse pra ela que, bom, se eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda nessa semana com tudo que eu tinha feito, então eu provavelmente não ia entrar e que eu queria induzir o parto. Então ela disse, então sexta-feira de manhã, às 7h30 da manhã, tu vai pro hospital e a gente interna e começa a indução. Tá. Outra, né? Eu tava super preocupada, né? Porque a Lana, enfim, acordei sem ela mexer, eu fiquei pensando, eu tava segurando a gestação por conta em risco minha, assim, porque pela médica, ela já tinha começado a fazer indução de parto, eu pedi pra segurar mais uma semana. Então, quando eu acordei de manhã sexta-feira e a Lana não tava mexendo, pensa no peso na minha consciência que eu fiquei de acontecer alguma coisa, né, de ter acontecido alguma coisa porque eu tava querendo segurar pra ter um parto normal. Então, eu fiquei muito preocupada. E, enfim, isso tudo juntou e eu preferi, então, adiantar a indução do parto. Entrei no hospital sábado de manhã, internei às 7h30 da manhã, já comecei tomando a prostaglandina, que é misoprostol o nome, né? Bom, tomei, acho que são 4, se não me engano, 3 ou 4, não tenho minha certeza agora, misoprostol durante o dia, durante o sábado inteiro, e nisso eu tomava misoprostol e saía caminhar pelo hospital, saía subir e descer a escada pelo hospital,
tem os videozinhos lá eu contando pra vocês no vídeo do nascimento da Alana, deem uma olhadinha lá. E bom, fiquei fazendo exercício, fazia agachamento, levei a bola pra dentro do quarto pra ficar pulando na bola, enfim. Sábado de noite, eu tava jogando canastra com o Jader e a médica chegou pra fazer a última avaliação do dia, eu vi os batimentos da Alana, enfim. Quando eu me levantei da poltrona pra deitar na cama, eu senti uma dor muito forte, muito forte. Eu comentei com ela mesmo que eu tinha sentido uma dor forte e ela disse que poderia ser então estar começando as contrações. E eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, depois que ela fez tudo o que tinha que fazer, eu olhei pro Jader e disse: nossa, será que isso é a dor da contração? Se essas são as dores da contração, eu não sei se eu vou aguentar, porque foi muito forte a dor que eu senti. Bom, eu já fiquei super feliz também por ter sentido essa dor, porque achei que estava sendo o início de trabalho de parto, né? Fui dormir, domingo de manhã, às 6 horas da manhã, então eles colocaram o acesso com o sorinho e a ocitocina. Bom, começaram às 6 horas da manhã, logo entrou uma enfermeira, era incrível. As enfermeiras chegavam no quarto e me olhavam: e aí, como é que tá? Muita dor? E eu só olhava: não, nada, não tô sentindo nada. E elas: nada ainda. E eu: ai meu Deus, sabe, eu sabia que não tava certo, eu não tava sentindo nada ainda. Tem gente que diz que 10 minutos depois que coloca a ocitocina, você já começa a ter contrações. Eu não tava tendo nada. Tipo, tava tendo aquelas contrações de treinamento ainda, sem dor. Enfim, eu tava tão preocupada em sentir as contrações que eu esqueci de ver se a Alana tava mexendo, sabe? Aí a minha médica foi me ver, foi, enfim, me avaliar. Era meio-dia, se eu não me engano. E ela pediu, como sempre os enfermeiros pedem: e aí, como é que tá? Tá sentindo mexer? E eu parei pra pensar: não, eu não senti a Alana mexer desde as 6 horas da manhã, desde que foi colocada a ocitocina, eu não senti mais a Alana mexer. Ela dormiu, querida. Tá, continuando. Aí a médica estranhou e disse: bom, vamos dar um tempinho então, tu fica se concentrando agora, presta atenção, e se ela não mexer, você me avisa. Aí ela saiu e logo entrou uma enfermeira. E daí a enfermeira pediu se ela tinha mexido, eu disse que não. E daí a enfermeira falou: bom, a médica pediu pra gente interromper a ocitocina porque ela acha que a Alana não tá respondendo bem a ocitocina. Tá, ela foi lá, interrompeu, a ocitocina parou, o sorinho, né? E logo a Alana começou a soluçar. E nisso o Jader ainda tava comigo, não tinha saído almoçar ainda. Daí eu disse pra ele avisar pra enfermeira que ela estava soluçando. Eu achei que isso, né, era um bom sinal, que poderia voltar a colocar a ocitocina. E a enfermeira mandou dizer que soluço não era sinal de que ela estava mexendo, né? Ela precisava mexer mesmo. Bom, ela não mexeu. Fui no banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro e saí do banheiro, minha médica estava sentadinha na poltrona do lado da cama. Ela sabia o quanto eu queria parto normal, né? E dela disse: Tassi, a Alana provavelmente não tá respondendo bem a ocitocina. A gente não vai poder colocar de novo a ocitocina. Se você for esperar um parto normal agora, a gente não sabe quando que vai acontecer e eu não aconselho. Então, agora a tua gravidez já foi uma gravidez de risco e a Alana já não estava mexendo, então eu tô com medo que ela entre em sofrimento fetal. Então, eu recomendo a gente fazer cesárea. E eu vou dizer o que, né? Vou dizer o que, gente? Minha filha não tava mexendo, não podia colocar a ocitocina de novo, por mais que os batimentos dela estavam ok. Isso não era normal, a médica disse que não é normal, ela precisava mexer. E foi tudo muito rápido, ela disse isso, eu pedi pra ela, disse pra ela: olha, só te peço uma coisa então, eu quero que a Alana nasça e você coloque ela no meu peito, quero que você traga ela pra mim. Tá, ela concordou, ela disse: não, tudo bem, não se preocupa, não sei o que. Tá, beleza. É a segunda vez que eu gravo vídeo depois que ela nasceu e a segunda vez que a câmera me deixa na mão.
Quando eu fui editar o vídeo tava pela metade. Eu acho que acabou a memória da câmera, mas a câmera não apitou, não avisou. E eu continuei falando e não tava gravando nada. Mas vamos lá, vamos continuar então. Enquanto eu tava conversando com a médica, eu já mandei uma mensagem pro Jader. O Jader chegou, me ajudou. Bom, eu fui pra sala de cirurgia. Foi tudo muito rápido. Eu não deu tempo nem de eu estar nervosa, nem de eu ficar nervosa, porque foi tudo muito rápido. Eu não senti nada da anestesia. A cirurgia não foi legal. Não foi muito legal, assim. A Lana, como eu disse, ela tava muito aqui em cima. Ela tava presa, ela tava nas minhas costelas, então eles tiveram que empurrar bastante pra ela sair. Isso é desconfortável, assim. E eu, como tinha medo da cirurgia, eu tinha muito medo da cirurgia, pra mim era como se eu estivesse sentindo dor, era engraçado. Não era dor, claro que não era dor, mas pra mim era como se eu estivesse sentindo dor. Mas o que aconteceu então na cirurgia? A médica tirou a Lana e passou a Lana direto pro pediatra. Eu cheguei a cortar no vídeo que eu fiz, no vídeo do nascimento da Lana, eu cheguei a cortar essa parte, porque eu fiquei muito triste na hora. Eu olhei assim e disse... Tipo, nossa, vocês nem me deixaram ver ela. Eu dizia, eu nem consegui ver ela. E a anestesista só dizia, calma, você vai ter agora o tempo todo pra ver sua pequena. Mas eu queria ter visto ela naquela hora, eu queria ter pego ela naquela hora. Foi horrível. Depois daquilo, eu ficava dizendo pra todo mundo, nossa, cesárea é desumana, é desumana. Eu tava realmente abalada com toda essa situação. Depois que eu cheguei em casa, passou uns dias que eu tive um tempo pra pegar... e olhar o vídeo no computador, o vídeo do parto, que eu vi que a Lana tinha feito mecônio. E então foi por isso que a minha médica tirou ela de mim, deu logo pro pediatra avaliar, né? Mas deu tudo certo, não deu problema nenhum, ela tá aqui, saudável, linda, maravilhosa. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto, então. Não foi como eu queria, pra variar, como tudo na minha gravidez, enfim, tudo não foi como eu queria, não foi como eu planejei, mas o que importa é que ela tá super saudável e ela é o ser mais lindo do mundo. Eu tô apaixonada por ela, eu não consigo ficar uma hora longe dela, que eu já morro de saudades, e é isso aí. Então, é isso. Fiquem com a Laninha dormindo na sua cadeirinha de balanço. Ai, gente. Essa é minha pequena. Essa é minha pequena Laninha. Tá dormindo, minha fofa. E ali, ó. Ali tá a Izzy tomando um solzinho. Né, Izzy? A Lana acordou agora, acho que se assustou. Bom, gente, é isso. Esse foi meu relato do parto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E eu vou tentar tá gravando o vídeo. Está bem difícil mesmo. A Lana tira umas sonequinhas muito rápidas, não dá tempo. Por exemplo, ontem eu tinha me arrumado toda pra gravar o vídeo e depois não deu pra gravar o vídeo. Então eu decidi que eu não vou mais me arrumar, eu vou gravar assim mesmo. E pra eu conseguir gravar, pra eu conseguir fazer os vídeos pra vocês, que vocês me pedem. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo, por favor. E se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E até o próximo vídeo. Um beijo!